Dando uma olhada aqui no aplicativo da corretora, eu estava olhando que as taxas do Tesouro Direto começaram a despencar. Será que essa é a última oportunidade para ganhar bastante dinheiro com o Tesouro Direto? É sobre isso que a gente vai tratar nesse vídeo. Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? E que história é essa de Tesouro Direto caindo? Eu não estou entendendo essa história, Luan. A taxa Selic acabou de subir. Eu não estou entendendo nada. Não era para o negócio estar oferecendo mais juros? Por que está oferecendo menos? Que maluquice é essa? É o que eu já trouxe no vídeo anterior. Às vezes você acha que é óbvio, o pessoal vende como se fosse algo óbvio, mas tem muita coisinha por trás que faz o mercado, na verdade, não ser nada óbvio. Mas a gente vai tentar descobrir aqui o que está acontecendo. Mas antes, já clica no botão de gostei para ajudar esse canal e vem comigo. Site do Tesouro Direto. Quais são as taxas hoje ofertadas? Vamos pegar só o prefixado 2032, que vence ali no dia 1º de janeiro de 2032. A taxa hoje é de 13,6% ao ano. Só que a taxa Selic atual é de 14,75%. E o Copom já falou o seguinte: olha, a gente não tem certeza se a gente parou de aumentar. A gente vai avaliar, a gente vai ver como é que está indo o rumo da economia, da inflação. Pode ser que a gente pare de aumentar, mas pode ser que não também. Então tá tudo incerto ainda. Mas por que essa diferença de taxa? 14,75 aqui e 13,60 aqui. E no prefixado de mais curto prazo, 2028, a taxa está ainda menor. Que loucura é essa? Vamos aqui em histórico de preços e taxas para você dar uma olhada no gráfico da trajetória da taxa de juros do Tesouro. Prefixado 2032. Aqui é taxa, aqui é preço. Olha o que está acontecendo com a taxa. Ela chegou aqui nos últimos 30 dias a um pico de 14,87. Vamos pegar aqui 90 dias. Chegou a 15,25 em fevereiro. Rapaz, fevereiro tá pagando 15,25. E eu sempre trouxe vídeo aqui sobre isso. Aí desceu para 14,44, subiu para 15 de novo em março. Depois de março, foi só ladeira abaixo. O que aconteceu em março, hein? Para o negócio desandar assim em termos de taxa. E você vai notar que a trajetória do preço acompanhou, né? Você sabe que o preço do título sobe quando a taxa está caindo. É isso que acontece. Isso que é marcação a mercado. Você pode perder ou ganhar dinheiro no meio do caminho até o vencimento, conforme a oscilação da taxa oferecida pelo Tesouro. Mas o que estranha é, pô, uma taxa Selic não teve esse negócio de vai e volta que eu tô vendo aqui. Ela só foi para cima. Tá parecendo essa trajetória do preço aqui do título. Então, deixa eu contar uma história. Não é a taxa Selic vigente, essa que tá lá na sua tela, que realmente importa para o Tesouro. O que é o Tesouro na prática? O Tesouro Direto é uma plataforma em que a pessoa física consegue investir na dívida pública brasileira. A dívida pública brasileira serve para o governo se financiar, arrecadar grana, uma grana que vem dos investidores, dos poupadores, porque o que o governo arrecada de impostos, deixa eu te contar, é insuficiente, mesmo a gente batendo o recorde de arrecadação. Dentro do orçamento público, quase 50% de toda a grana que o governo arrecada é de dívida, tesourinho. Então isso aqui é um instrumento essencial para o governo pegar grana. Beleza, mas deixa eu te falar, você acha que alguém é burro de colocar dinheiro na mão do governo brasileiro responsável pra caramba com o dinheiro, sem exigir uma taxa enorme? Você acha que alguém é besta assim? E não só isso, o Brasil perdeu seu grau de investimento há muito tempo. Então tem aquelas agências de classificação de risco, principalmente a Fitch, Moody's e S&P, que tiraram o grau de investimento do Brasil. O Brasil é grau especulativo, ou seja, é jogo do tigrinho. O Brasil é igual, colocar dinheiro no Brasil é jogo do tigrinho. É assim que o Brasil é visto no mundo. Isso se reflete em uma necessidade de você exigir uma taxa de juro muito alta para colocar dinheiro aqui no governo brasileiro. E aí, como é que funciona a precificação dessa taxa? Como é que os investidores definem qual é a taxa que o governo tem que oferecer para arrecadar grana? Porque se o governo oferecer uma taxa muito baixa, o governo arrecada. Já aconteceu do governo fazer leilão de novos títulos e não ter nenhum interessado. Imagina que vergonha. No Brasil é assim. Você faz leilão, ninguém quer pegar, ninguém quer comprar esse título. O governo passa por isso. E aí tem que oferecer mais. É um leilão. E colocando taxas maiores. Isso não acontece nos Estados Unidos, por exemplo. Beleza, entendi. Então você está me dizendo, Luan, que a partir de março, quando foi ladeira abaixo, o governo não precisou mais ficar oferecendo uma taxa tão alta quanto a Selic atual? Os investidores estrangeiros estão aceitando uma taxa menor para colocar dinheiro na mão do governo? Sim, exatamente. Por que disso? Por que disso? Então, esqueça essa taxa aqui em termos de pré-fixado. Essa taxa só serve para
remuneração da LFT, que é o Tesouro Selic, Selicão da massa, que é onde a gente coloca o nosso caixa. Aí sim essa taxa é obrigatória. Agora, prefixado e IPCA+, não. Aí a gente entra num negocinho chamado juro futuro, ou curva de juro, contratos futuros de juros. É isso, é o juro futuro, são contratos. É esse contratinho que acaba definindo a taxa do tesouro. E olha só, o que está dizendo essa taxa aqui do juro futuro? Está dizendo para a gente que 13,82 já é uma taxa boa. Contrato de vencimento longo, 2.394 dias úteis. Isso aqui é bastante tempo. Por quê? 252 dias úteis é um ano. 2.394 é muito tempo. 13,83, 13,85, 13,87. Ou seja, o governo não está precisando, de acordo com a curva de juros, oferecer mais do que 14. Que o pessoal já está pegando. E aí você vai me perguntar, mas por que disso aí? O que está acontecendo? É que a percepção de risco no Brasil reduziu. Percepção de risco no Brasil reduziu. Mas o que aconteceu? Principalmente a partir de março, a gente teve uma inflação que parou de subir de forma muito acelerada. Então, o primeiro ponto é, a inflação no Brasil já não está mais tão pesada. Deu uma parada. Não está mais subindo tanto. Fevereiro não. Fevereiro foi recorde e a gente viu que deu aquela disparadinha de novo. Ó, vamos voltar aqui. Taxa, fevereiro. Dessa subida. Depois de março foi só queda, porque a inflação em março deu uma parada. Ah, Luan, mas está tudo ficando caro ainda. Sim, não estou dizendo que a inflação não existe mais no Brasil, existe. Mesmo com a Selic a 14 e pouco. É que ela deu uma desacelerada, é só isso. Não confunda as coisas, não estou defendendo o governo aqui. E outra, o dólar está caindo. Olha o dólar caindo aqui, olha ele caindo. Essa queda do dólar favorece o controle da inflação. Favorece, ajuda o Brasil. Então, inflação subindo menos e dólar caindo, gera uma percepção de risco menor e isso favorece uma taxa de juros inferior. Só isso, tranquilo. Mas, Luan, esse movimento vai perdurar, vai continuar esse negócio? É minha última oportunidade para ganhar com marcação a mercado em títulos públicos? Olha, ninguém pode saber, ninguém pode cravar. O que a gente tem de dados hoje é o seguinte. Primeiro, esse aqui é o relatório da dívida pública brasileira. Esse gráfico aqui é importante se acompanhar. Olha o que ele diz para a gente a partir de março. A gente estava vendo um movimento crescente até fevereiro de quantidade de dívida em Tesouro Selic. Já estava batendo 48%. Agora voltou para 46,4%. Por quê? Porque o grupo pré-fixado apresentou elevação da sua participação. Ou seja, a partir de março, o pré-fixado, aquele que a taxa é fixa, ele passou a ser atrativo de novo. O pessoal começou a comprar de novo. E aí, o peso do Tesouro Selic cai. Então veja que março acabou sendo um mês importante para o Brasil, viu? Em relação a 2025. Reduziu percepção de risco Brasil, o peso da LFT caiu, inflação deu uma controlada, dólar na trajetória de queda e correção. E aí o que acontece? Os bancos de investimento começam a voltar a recomendar a compra de Brasil. Aí entra mais dinheiro no Brasil, dólares entrando, entra em bolsa, entra em títulos públicos. E aí você está entrando dinheiro, está comprando título público, o governo oferece menos taxa. Simples assim. Agora, é muito cedo para falar o seguinte, é a última oportunidade, não vai voltar. Olha, no Brasil até o passado é incerto. Eu não duvidaria da capacidade do governo brasileiro de fazer cagada. Ainda mais a gente encaminhando para o último ano de mandato, onde costumeiramente os governantes costumam adotar mais medidas populistas. E vamos lembrar o que está acontecendo no momento? Fraude no INSS, vários bilhões de reais, especialistas dizendo que pode ser a maior fraude desde a década de 90. O negócio tá feio. Isso aqui mancha a reputação do governo e aí o governo precisa fazer alguma coisa para melhorar a sua imagem. E geralmente é o quê? Medida populista, colocar dinheiro na mão da população. E esse colocar dinheiro na mão da população gera inflação, porque aí a população vai ter ali no curto prazo um anabolizante, que é uma grana vinda de graça do governo, vai lá, consome, gera inflação e aí a taxa de juros tem que ficar ainda mais alta. É o que a gente chama de política expansionista fiscal. É isso que a gente está vivendo hoje aqui no Brasil. De um lado, a gente tem o governo com a política expansionista fiscal, ou seja, aumentando dívida para colocar dinheiro na economia. De outro lado, a gente tem um banco central que está agindo de forma independente, com uma política monetária expansionista? Não, contracionista. Indo na contramão do que o governo está fazendo. Por quê? Porque ele precisa conter essa inflação que o governo está gerando. E aí, conforme o governo continua com essa política, o Banco Central, avaliando a economia, talvez precise aumentar o juro ainda mais. E ele tendo que fazer isso porque a inflação voltou a subir, a percepção de risco do Brasil acontece o quê? Aumenta de novo. E aí a gente pode ver taxas maiores novamente. E vamos lembrar que o FMI já nos alertou. No ano de 2025, a gente deve fechar com uma relação dívida-PIB de 92%. E já a projeção para 2029 de relação dívida-PIB em 100%. Brasilzão, com o maior juro real do mundo, com uma dívida de 100% do PIB, não é nada bom. Mas nada
nada bom. O Brasil vai estar quebrado nesse momento. E a gente já está vendo um movimento de aumento das recuperações judiciais e falências por conta dessa curva de ascensão da taxa Selic. E só para te mostrar aqui essa curva de ascensão, esse aqui é um gráfico que está lá na BR Partners. Até comentei os resultados dela e de outras empresas para os membros do canal. Se você não é membro, você é louco. Mas olha só, taxa Selic. Olha a ascensão da Selic, tá vendo? A ascensão dela aqui, agora 14,75. Agora, olha só a evolução das recuperações judiciais no país. E segue subindo, ó, segue subindo. 2025, então, paulada. E esse cenário base continua. Então, eu não cravaria o seguinte: acabaram as oportunidades de marcação ao mercado, de renda fixa nos títulos públicos. Não acabaram. Por outro lado, vamos sempre considerar aqui a estatística na tomada de decisão de investimento. E existe um gráfico, foi um estudo feito pela Avenue, a partir de dados da Bloomberg, que mostra pra gente o seguinte, presta atenção. Olha aí, quando a NTN-B, que é o Tesouro IPCA+, ele está pagando de juro real entre 6,5% a 7,5%, quando a gente pega os últimos 15 anos até maio de 2024, a gente tem que somente em 7,7% do período essa taxa foi paga. A taxa que mais foi repetida no período foi entre 5,5% a 6,5%. Então, essa taxa aqui, esse intervalo, é o mais comum na série histórica brasileira. Então, essa taxa aqui é meio que carne de vaca. Acontece sempre. Agora, o que é raro? Acima de 6,5%. Acima de 7,5%, então, que a gente teve também, aí raríssimo, 0,4%. Abaixo de 3,5% aí é sacanagem, né? Também é raro. Mas passou de 6,5%, já tá bom de comprar. Então, siga o seu asset allocation e priorize 6,5% para cima. Como é que tá agora? Agora tá 7,3%. Então tá ótimo ainda. Acima de 7, use como heurística. Tesouro IPCA+, acima de 7, dentro do seu asset allocation, compra, meu amigo. Compra. Tranquilo. Ah, mas se o negócio piorar? Você abaixa o preço médio. Faz um precinho médio aqui em tesouro. Mas sempre pega o prazo mais curto. Senão você vai correr risco demais. Claro, se você quer uma pimentinha de renda fixa na carteira, percentual controladíssimo. Eu mesmo tenho. Eu comprei no dia 3 de fevereiro de 2025, com uma taxa de 7,44, o Tesouro Renda Mais 2065. Tem um prazo de carência de 60 dias, já passou, eu mostro para os membros e ó, o lucro tá bom. Mas pode reverter se o negócio desandar aqui no Brasil. E 2026 tá aí. Mas tranquilo, essa aqui é basicamente uma aposta no seguinte: ou o Brasil quebra de vez, ou a gente tá num momento tão crítico que o negócio vai ter que virar e aí eu vou ganhar uma paulada aqui com esse dinheiro. Controladíssimo. Esse volume dentro da minha carteira total. E eu tô ganhando por quê? Porque esse renda mais, deixa eu pegar para você aqui. Nesse momento, a taxa está em 6,98, mas ele é extremamente volátil. Eu peguei a 7,44, por isso que o ganho tá bom. Mas como eu disse, se a percepção de risco mudar completamente, aí tchau, isso aqui vai subir de novo. A gente vai acompanhando por aqui. Sendo assim, eu diria que a gente está mais próximo do topo da Selic do que de um fundo. Tá longe de ser um fundo. É a maior Selic dos últimos 20 anos, desde 2006 que não se via um patamar tão alto assim. Mas o negócio ainda pode continuar piorando. E no Brasil, sempre seja conservador, nunca otimista demais. Porque aqui é o país da inflação, da renda fixa alta, dos juros altos, da insegurança jurídica, da instabilidade. Então, se você apostar em alguma coisa no Brasil, aposte em inflação, juro e governo fazendo merda. Mas a probabilidade maior hoje é de você estar pegando excelentes taxas. O seu papel basicamente é confiar na estatística e se errar um pouquinho. Se tiver um desvio padrão muito alto, você vai lá e se aproveita desse desvio padrão. São oportunidades. Mas é claro que só investidor que está se aproveitando disso. Porque o pessoal na economia real tá difícil. Eu tenho um cliente que é médico que falou, cara, tá difícil, eu ganho muito bem, mas esses últimos meses aí desse ano de 2025, a demanda tá fraca, ninguém quer colocar dinheiro na economia real. O único que tá colocando é o governo, mas nas mãos do pobre. O pobre tá achando que tá tendo dinheiro de graça, mas a conta tá chegando. E tá aí a conta, porque o crédito já tá mais caro. O governo, eventualmente, envolvido com um esquema aí do INSS. Complicadíssima situação. Mas o investidor ganha tanto com ações, o pessoal já tá ganhando, com fundos imobiliários, ganha aqui com títulos públicos. E eu tenho só mais um recadinho para você. O prazo da declaração do imposto de renda e o governo não perdoa, já tá se findando. E quando a gente fala de declaração de imposto da Bolsa de Valores, já dá até calafrio, porque realmente é uma encheção de saco. Eu odeio esse negócio. Por isso que eu passei a automatizar, porque é muito chato, dá muito trabalho. Para quem tá começando então, dá calafrio mesmo, dá medo. Mas para isso hoje,
Com a tecnologia que a gente tem hoje, isso aí já não é mais um problema. E uma solução que eu tenho para te indicar aqui é o aplicativo da Grana. É um aplicativo indicado pela B3. A B3 indica. E com ele, além de você automatizar o cálculo do imposto, você declara o imposto, todo o imposto da bolsa, pelo celular em menos de 5 minutos, pelo recurso da declaração automática do Grana. 5 minutinhos você resolve. Então teste o Grana. Para baixar o aplicativo é de graça, o link vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado. E para acessar todo esse ferramental, imposto a pagar, também a declaração, você vai assinar o plano Mais Grana, que é o mais completo de todos e o melhor, com o cupom MIRAI que vai te dar 25% de desconto por tempo limitado. Então aproveite, link na descrição e no primeiro comentário fixado. E agora, vamos ler alguns comentários aqui do YouTube. Zerei minha posição em Banco do Brasil e comprei em Bradesco. Fiz a troca. Banco do Brasil chegou na máxima, realizei lucro e troquei por Bradesco, que tem melhor potencial. Depende do momento que você fez isso. Se você fez isso após a alta do Bradesco, não foi um bom movimento, na minha opinião. Se você fez isso antes, aí pode ser. Eu sou funcionário do Bradesco e tenho as duas, Banco do Brasil e Bradesco. Sendo o Banco do Brasil uma posição maior. Melhor momento para comprar Bradesco foi no ano passado mesmo. Foi mesmo. Principalmente no primeiro trimestre de 2024, quando o Noronha anunciou o plano de reestruturação. Boa, cara. Exatamente. Por isso tem que acompanhar o mercado, por isso você tem que estar inscrito nesse canal aqui, que a gente sempre está trazendo novidade. Comprei Bradesco e Banco do Brasil quando vi a ação do Banco do Brasil subindo, fiquei arrependido. Agora reverteu e estou muito contente com a decisão. Boa. Vai ter correção de preço. Tudo que sobe muito rápido, corrige. Grana Capital é muito bom. Uso há 5 anos, nunca tive problema. Aí, ó. Olha aí, comentário do William. Trocar jamais. Ter as duas. Pena que entrei um pouco antes dessa alta absurda. PM de 10,70. Pô, pegou bom, cara. Pegou bom. Tá ótimo. Mas e você? Tá investindo no Tesouro ainda? Acha que esse cenário vai se reverter? Qual a sua opinião? Comenta aqui embaixo. E você que gosta de investir em ações, eu vou deixar um vídeo aqui para você, onde eu te mostro o passo a passo para escolher ações com apenas 3 indicadores, só que de forma superior a 99% dos investidores. Corre lá.